essa imagem, eles estão com o protocolo parado nesse momento. E a ideia aqui é o seguinte, é mostrar a preocupação que existe com a segurança. Uma empresa que já tem 6 dos seus protocolos aprovados, teve um deles bloqueado. Por quê? Porque não estava de acordo com as regras que foram definidas. E essas regras, qual é o principal objetivo delas? É manter a segurança e a sobrevivência da pessoa que está sendo submetida àquele tratamento, ou àquele futuro tratamento. Tá certo? Sempre é importante manter isso em mente. O Marco Antônio usou um termo que eu gostei muito hoje, o Dr. Google, que muitas vezes é o principal diagnosticador nesses casos. O que ele faz? Ele te mostra tudo. Qualquer pessoa, qualquer coisa. Tudo que você colocar ali dentro, ele vai te trazer. Sem filtro nenhum. Então, cabe a nós enxergar e buscar o filtro específico dentro de cada uma das fontes que nós estamos procurando. O Google está me dando 8 clínicas. Bom, quem é que realmente tem capacidade para gerar uma coisa concreta? Se eu montar um carro na minha casa e falar para vocês, bom, vamos andar lá na Bandeirantes a 150 por hora. Quem que confia? Agora, se for lá e pegar uma Mercedes-Benz, todo mundo vai, né? Fica fácil. Porque você tem uma certa confiança, você acredita no know-how daquele indivíduo, daquela empresa, daquele grupo. Então é importante ter isso. É importante saber para quem esses caras mostraram o trabalho deles. Quem avaliou. Tá certo? E esse aqui é outra empresa, essa aqui é uma empresa de Israel, que está apresentando os seus resultados iniciais para o FDA. O FDA já fez uma primeira avaliação, foi feita uma avaliação de maneira positiva em relação a isso, eles precisam ainda acertar a parte de documentação, em que eles aplicam, então, a ideia é remover a célula-tronco da própria medula óssea do paciente, fazer uma modificação dela dentro do laboratório e fazer novamente a injeção no paciente. Até agora, foram avaliados 4 pacientes. As injeções foram feitas somente no bíceps e tríceps. Para quê? Para você verificar se isso não ia gerar nenhum tumor. O total, eles pretendem avaliar 12 indivíduos nesse teste de fase 1. E os pacientes em estágio avançado iriam receber essas células no líquor. Tá certo? Os próximos passos dessa pesquisa estão previstos para serem divulgados até o final do ano. Por quê? Porque uma vez que você injeta, você precisa verificar se houve melhora, se não houve melhora, se houve uma recuperação disso. Você precisa dar tempo para a célula conseguir fazer o efeito ou não, ou para a gente conseguir enxergar um efeito deletério. Tá? E dentro desses efeitos deletérios, o que acontece quando a gente dá um pulo antes de estar com tudo concretizado? A pesquisa para, a pesquisa rompe tudo. Então, foi o que infelizmente aconteceu com a terapia gênica. No início dos anos 90, falava-se muito a respeito de terapia gênica. Então foram feitos diversos experimentos e aí pularam de uma vez só, especificamente com o garoto que tinha a doença do garoto da bolha. Foi feito um teste, no momento em que não havia um estabelecimento correto de todas as práticas e de todos os cuidados a serem tomados, e o que aconteceu? O garoto veio a falecer. O garoto veio a falecer, param todas as pesquisas com terapia gênica. Enquanto não resolverem este problema, a gente não consegue, a gente não vai fazer nada. E o que aconteceu com a terapia gênica? Uma coisa que era extremamente, e apresentava naquele momento um potencial muito grande, de repente quase cai no obscurantismo. Por quê? Porque ninguém quer
trabalhar com algo, ninguém quer apostar em algo que vai matar a pessoa, tá certo? Mas será que era esse o momento de ser testado? Ainda bem que algumas pessoas foram persistentes e esse trabalho foi sendo continuado. Em 2005, já foram mostrados que em modelos animais você conseguia fazer uma correção da superóxido desmutase usando especificamente metodologias de terapia gênica. E aí, para alguns deles, usando o RNA de interferência, que é uma ferramenta utilizada dentro da terapia gênica. Na mesma época, você mostra que esses modelos animais, o que acontece? Se a gente olhar para esse gráfico aqui, que é o de sobrevida, esse é o gráfico mostrando em quanto tempo o animal com a esclerose, o modelo animal que apresenta sintoma de esclerose lateral amiotrófica sobrevive. De todos os tratamentos, bom, em preto é o grupo de animais que não é tratado, e aqui em laranja, aqueles tratados com RNA de interferência. Então, bom, as pessoas voltam então a acreditar nisso. O modelo animal tem um potencial, o que foi aplicado ao modelo animal tem realmente potencial de ser levado para frente. Vamos continuar a estudar, vamos usar todo o nosso conhecimento para isso. E aí, o que acontece? Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta de um trial, vou fazer a proposta de uma tentativa terapêutica. E essa empresa da Califórnia, a Aces Pharmaceuticals, dentro de um holding de outras empresas, que trabalham especificamente só com RNA antissenso, propôs, então, a utilização do RNA antissenso contra superóxido desmutase especificamente. Então, eles têm hoje um clinical trial em fase 1, sendo que é um dos poucos clinical trials que tem apoio da Associação Americana de Distrofia Muscular / a seção de ELA. Tá? Só que aqui fica aquela questão de destaque, a inibição da superóxido desmutase. Então, esse é um tratamento que está sendo direcionado para aqueles casos em que o paciente apresenta mutação na superóxido desmutase. E aí vem a pergunta, bom, por que só esse? Por que para esse paciente? Na verdade, a ideia aqui é, eu conheço a causa, eu sei o instrumento, eu sei a forma com a qual eu consigo parar. E agora eu vou verificar se o que eu estou propondo realmente funciona. Se isso der certo para eles, aí sim eu consigo dar um passo adiante e trabalhar com o restante dos casos. Não adianta eu sair usando isso em qualquer paciente, por quê? Eu não vou ter a resposta que eu preciso, que é uma resposta que seja conclusiva, seja ela positiva ou seja ela negativa. Eu preciso chegar a uma conclusão concreta. Tá certo? E eu até estava brincando com a Érica, que é o problema da gente abrir o jornal logo de manhã. E estava verificando que algumas novas tecnologias também estão envolvidas com a ELA. Ainda não na forma de um trabalho já pronto, mas de um projeto. Então tem uma equipe lá nos Estados Unidos que trabalha com nanotecnologia. Nanotecnologia é uma palavra que vocês já devem ter ouvido muito na mídia. E a ideia da nanotecnologia qual que é? Você conseguir mexer nos átomos especificamente. Você conseguir ordená-los de uma maneira que faça sentido e de uma maneira específica. Então, usando nanopartículas desse elemento aqui, que é denominado Ceridium, eles mostraram-nos, nas análises iniciais, uma redução do estresse oxidativo, comentado pelo Dr. Acari e pelo Dr. Marco Antônio, e os resultados preliminares dos animais mostram uma progressão reduzida e uma sobrevivência estendida daqueles animais. Ou seja, olha, eu trabalhar realmente no estresse oxidativo parece fazer sentido. Agora, olhando para todo o panorama que a gente teve,
olhando para tudo aquilo que a gente enxergou de possíveis tratamentos, dá para apontar qual que vai ser? Dá para dizer, não, é esse? Agora não dá. Talvez o que a gente tenha que enxergar seja esse uso combinado das estratégias. Para quê? Para que o futuro tratamento possa ser uma coisa, possa se tornar realidade. Mas o futuro tratamento começa aonde? Começa agora. Esse futuro, eu não posso te dizer em quanto tempo ele vai chegar. Mas a gente tem certeza que o mais importante é o que está sendo feito agora. E que tem muita gente envolvida nisso. E que esses tratamentos, eles precisam sim de uma regulamentação. Mas a regulamentação não é simplesmente para bloquear tudo. É sempre visando a qualidade de vida e a segurança de quem está recebendo o tratamento. É isso. Obrigado.